O Alves, quando ele foi na Europa, tem alguém que patrocinou aquela viagem. O Filipe Isidro, Alves é isso um foi falso, é um o Isidro projeto. Fortunato. Claro, claro, Foi o Isidro Isidro que falou. Fortunato. Eu acompanhei, foi o Sim, Isidro que disse isso. sim. Isidro Fortunato falou isso. E ele falou isso, mas sem prova. Falou isso sem prova. Isso já é uma condenação que nós negamos. Quando tu estás a condenar a pessoa, tem que vir com provas. Então, isso é outra coisa. Para ele, no segundo ponto, a mesma pessoa que ele criticou, que é o Nito Alves, ele criticou que o Nito Alves é um falso, pá. Ele tem feito ativismo para fins de ter alguma coisa, algum valor para ir em Portugal e outras coisas. O mesmo Nito Alves, que na qual foi criticado, nós vimos ele na manifestação, e em frente. Agora, cadê a tal pessoa que estava a difamar o nosso camarada Nito Alves, mas esta pessoa não foi presente na manifestação? O que é que tu achas sobre isso? Não, é só Eu, nós virmos bem. Nós virmos eu posso bem. dizer Não, que eu posso dizer não, que o mas Nito Alves, eu me lembro, o Nito Alves estava aqui na Europa, estava em Portugal. Ele sofreu. Ele chegou até a dormir fora. Chegou até a dormir fora a pedir ajuda. Sofreu. Imaginamos, se ele viesse na ponta do MPLA, ele deveria estar em luxo, deveria estar num hotel de luxo, numa casa, numa mansão de luxo. Mas isso não aconteceu. Né? O que tu fala? O que diz sobre este comportamento desses ativistas de Crespo? é assim, ele diz que o Nito é pago, foi pago. Eu digo assim, eu sou muito amigo do Nito e eu tenho estado sempre com o Nito. Falo com o Sim? Nito, tenho dado com o Nito. Então, se o Nito foi pago, então não é pago. O Nito, eu vou dizer que o Nito é um feiteiro, porque não pago com dinheiro, não vou querer viver naquelas condições que o Nito vive, tá vendo? É complicado. Sim. Quem tem dinheiro, quem é pago, não é naquelas condições que o Nito vive. O Nito é um militar. Sim. Se o Nito foi pago no passado, eu não sei, man. Mas posso dizer que o Nito não tem dinheiro, que o Nito não deve ser pago por ninguém. Não está. Ninguém é Sim. pago para ver nas condições que o Nito vive. E ninguém é Sim, não pago pode. para ir em frente, levar pancadas ao ponto de perder a vida. Então, vão me pagar para mim morrer? Não. Vai morrer. Não tem Só existe lógica, uma não tem vida. lógica. Só existe uma vida. Então, vou ser Sim. pago para perder a minha vida. Mano, dizem que deste paraíso, mas ninguém não foi lá e voltou. Isso lá é bom. Ninguém não foi, tá vendo, né? Não foi. É muita Ô, palhaçada, Henrique, mano. Muita Henrique, palhaçada. conhece alguém que já foi lá e voltou desse lá e fez. Nada, ninguém foi porque ninguém morreu e E ressuscitou. voltou. Todo mundo morreu e morreu. Então, como é que o Nito é pago para levar porrada até o ponto quase que morria no dia 11, quase que morria. Então, porra, sei lá, esse mandamento é Isso é muito estranho. complicado. Isso é complicado. Mas o que, tipo assim, o que é visível no ativismo angolano é grupos. É como dizer, clãs. Tem clãs. Então, tá vendo, né? É tipo, Yeah. se você vê a manifestação passada, que foi a do Caixão, havia muitos ativistas da linha de frente que não estavam lá, não apareceram, nem sequer marcaram presença. Então, você entende que isso é um grupo, tem clãs. Então, o É clã do lido. fulano, o clã do fulano. Então, não há uma união no ativismo. Então, por isso, você vê o ativista fulano fala mal do fulano, o fulano fala mal do fulano. Cada um São aparece, oportunistas, sim, com o nome do à outro. procura. Yeah, tá vendo? É isso que São acontece, tá vendo, né? oportunistas. Yeah. Porque Sim. é verdade. Se nós virmos, vamos falar da manifestação do dia 24, eu não estou aqui para citar nome, mas quem guardou aquela manifestação foi a Laura Macedo e o Dito Dali, do dia 24. Todos nós aparecemos. A primeira região norte apareceu, a MEI apareceu, o grupo do Nito, conforme ela se domina, o cartão de Medellín apareceu, todo mundo se apareceu. Mas daí em diante, as outras pessoas organizaram, muitas dessas pessoas não apareceram. Não apareceram. Tá vendo que tem chamada elite, não apareceram. Tá vendo? É isso. Até parece que eles só querem que eles que organizam, tipo, pagar notabilidade, para serem vistos, eles esquecem. Isso que a gente faz é para o bem da população, para o nosso bem, tá vendo? Então é neste momento que todos nós temos que estar juntos. Não tinha que haver alas, tipo, uns estão ali, e então, isso está a criar ilhas, tá vendo? Criar canais de YouTube, canais não sei o quê, onde se chamam entre eles, vem acusando outros ativistas, quando neste momento nós temos que estar unidos. O MPLA está a fim de cair. E esses nossos mamos, esses nossos problemas, só fragiliza mais a nossa luta. Quem está nos vendo nesse momento é o MPLA, porque nós próprios não estamos conseguindo se organizar, tá vendo? É complicado.
É Sim. complicado. É complicado, mano. É isso que acontece, é isso. Tipo, isso cada dia que passa, isso fica mais claro. Isso fica mais claro. E tipo, e acho que ninguém está disponível para poder existir essa união no ativismo. Acho que não vai haver essa união, porque cada um acusa o outro de algo. Outros que não comem dinheiro do Grecima, outros não, aqueles que fazem parte do sistema. Então, não se Sabe o sabe. quê? Isso aqui É. complica o eleitor que não sabe a quem votar. Porque ele vai ver, os ativistas estão a lutar, fora MPLA, mas entre eles tem pânico, entre eles se acusam, entre eles se falam mal. Então eu vou votar a quem? Voto mais no MPLA, o MPLA continua no poder. Essa guerra que está a existir no ativista, não, como você mesmo disse, não ajuda o ativista, nem o angolano, ajuda o MPLA. Isso legitima o poder do MPLA. E o MPLA está a ganhar com isso. Porque tem muitos manos que não sabem a quem votar. Não sabem a quem votar. E Não depois sabem se votar na UNITA. Sim, eles vêm para confundir a opinião da sociedade, falando mal do MPLA, Certamente. falando mal da UNITA. Depois, no fundo, as pessoas não vão votar. Quem é o vencedor? É o MPLA. O MPLA. Quais são os interesses dele. Tá vendo? Porque todo mundo diz que quer ajudar. Todo mundo diz que quer uma Angola melhor. Agora, vamos ver. Você quer uma Angola melhor como? Qual é a sua forma de querer uma Angola melhor? Ou você assume que és do partido X, cor X, a gente vai para fulano, é dali. Do que você viu, está confundindo a sociedade, que sou ativista, quando no fundo estás ligado a um partido político. Isso complica aquele eleitor que não é decidido. Isso complica, porque tem muitos eleitores que não sabem a quem votar. É claro que o angolano perdeu confiança no MPLA, mas o angolano sempre viveu com o MPLA, o angolano sempre soube que o MPLA é que lhe governou. E agora, essa decisão de mudar de poder complica, porque eles veem os mesmos que estão a lutar estão a fazer as mesmas técnicas do MPLA. E isso vai acabar de nós meter o MPLA mais uma vez no poder. Mais uma vez no poder. Creio que oxalá que isso não aconteça, né? Porque neste momento esse é o meu medo. Nós estamos com a faca quase ao queijo, tá vendo? Não estamos com o queijo, mas estamos com a faca quase ao queijo. E se calhar que vai nos tirar o queijo é a nossa desunião, estes nossos pequenos conflitos, que pode tornar maiores ainda, tá vendo? Eu acho que é aquilo que eu disse no real, este é o momento que a gente tem que estar junto. Mas também, mas essas pessoas que vêm estabilizar o nosso movimento são essas pessoas que fazem parte do Grecima, essas pessoas que vão pelo MPLA, que eles vêm estabilizar o movimento para as pessoas mesmo ficar assim, então, por esse Pedro fica aqui a defender o fulano assado cozido, mas também próprio também tem problema com o nego dentro do grupo. Então, mas já são malucos, tá vendo? É isso que eles querem. É isso que eles querem. Exatamente. É isso que não pode existir. Não se entende como nós somos tanto. Somos tantos. Uns, quando é o fulano que organiza a manifestação, uns vão. Quando é o fulano, uns não vão. Mas a causa é única. Claro. A causa é única. Isso é uma ganância. Sim, a causa é única. A causa é única. Sim, aí você começa a entender que, tipo, cada um não está a lutar por os angolanos, está a lutar por ele. Até por bem, todo mundo quer uma vida melhor, sim, mas você só vai à rua e você declara que você é a favor do povo. Então mostra que você é a favor do povo. Se o fulano, o cicrano fez uma manifestação, você faz parte da sociedade civil, tem um dever com o povo. Você deve aparecer, dar a tua presença. Não é só quando os fulanos que são da tua gangue fazem a manifestação, você dá as caras, você aplaude, mas quando são outras pessoas a fazer a manifestação, você não aparece. Não. Se a causa é Angola melhor só será possível com união. Angola melhor só será possível de eu, você, aqueles e outros sermos um. E pôr fora o MPLA. Mas se nós começarmos a nos dividir, a criar clãs que já existem, isso não vai funcionar.
Já existe, isso não vai funcionar. Angola vai continuar a ser do MPLA, porque o MPLA gosta disso, o MPLA ama essa guerra entre o povo angolano, o MPLA ama essa guerra. Como então, assim? sim, isso torna-se, tipo, cada vez mais difícil de nós conseguir definitivamente tirar o MPLA do poder, enquanto que nossas mentes, o povo, que dizem que estão a lutar por povo, se definirem qual é a vossa parte. Estão a lutar por interesse. Essa tu vês bem. Tudo muito bem para tirar o MPLA, tem que olha para chegar, mano. Mas, Estava a ouvir? Eu já estava para chegar nesta pergunta. Eu estava para chegar nesta pergunta, mas pode. Então, vou deixar, manda vir. Manda vir. Eu acho que essa união, falamos em união, então, porque, como a gente está a ouvir nas redes sociais, estamos a ver na boca do povo, que a União está a avassalhar outros partidos políticos. Eu, na minha humilde opinião, acho que isso não é a melhor opção. Porque essa união, depois vai acontecer o que aconteceu na Casa Sé. Vai haver divergências internas e podem acabar com a UNITA. A UNITA, nesse momento, a UNITA não precisa de união com ninguém. A UNITA precisa do povo. É o povo. E o povo somos nós. A UNITA, nós temos que combater os tribunais, a CNE, isso é que a gente tem que combater. Não é união com os partidos. Por mais que se unem, não é evolução. Nós temos que tirar os árbitros que estão na CNE, os que estão no parlamento, nos tribunais. Essas são as coisas que nós temos que combater. Porque sempre a tota o MPLA cai. Sim. Sempre a tota o MPLA cai. Mas a união justa, UNITA e Abel Chibucuvuco é uma união que vale a pena ou não acho que não? Não, eu falo. Não, o Abel tem carisma, o Abel é político. E o Abel na UNITA é sempre bem-vindo. O Abel, não vou dizer que é, todo mundo bem que todo mundo sonha em crescer, sei lá. O Abel também um dia sonhou em ser presidente, teve suas razões para sair também, procurar o que é dele, né? Foi, não deu certo. Então, para não dar só a girar à toa, o projeto para já está sendo chumbado. Volta na UNITA, que será bem-vindo. E tanto a UNITA como o Abel, os dois têm a ganhar. E a Abel é um peso, o Abel é estratégia, mas ele é político, ele é político. E ele na UNITA, a UNITA só tem a ganhar. Então, a minha pergunta é o seguinte, vocês acham que esta coligação, ao fazer esta coligação entre os três, vocês acham que Abel Chibucuvuco vai aceitar que Adalberto Costa Júnior seja o presidente desta coligação? Ou então André Mendes Carvalho vai aceitar que Adalberto Costa Júnior seja o presidente desta coligação? Não, você não acha que não haverá uma separação, algo de gênero? Haverá, por quê? Vamos por que haverá. Lembras como é que se criou a Casa Sé? Criou-se com um bloco democrático, outros partidos mais, na qual elegeram o Mano Abel como presidente. Mas depois do primeiro mandato que houve. Porque muitos deles já eram presidentes dos seus partidos e chegaram aí com cargos de secretário, e muitos. Então, se eu era presidente, tinha a minha fatia completa. Eu aqui estou a vir para cargo inferior, a fatia não vem completa. Aí começaram as divergências. Tá vendo? Começou as divergências. Então, isso que a UNITA vai fazer, esse que é o meu maior medo. Que depois podem se juntar os três, mas não vamos esquecer que os três, cada um deles já foi presidente do seu partido ou é presidente do seu partido. Óbvio de antemão que vai ter que ser. Se eu sou presidente do meu partido, aceitando uma coligação, ou vou ser vice ou serei secretário. Serei secretário. E eu não vou querer que o Henrique fica sempre como presidente. Tá vendo? Depois vai haver sempre aquela luta de cadê. Nós sabemos que o poder em África é viciante. Óbvio, ele que estiver no poder não vai querer nunca deixar o poder para o outro. Aí começam as brigas internas. Tipo, tocar no braço do Tshisekedi e o Kabila. O Tshisekedi, para mim, aquilo que ele aceitou, ele aceitou ser presidente. Mas quem manda naquele país não é o Kabila, porque ele quase que não está com nada. Sim. Eu não acompanho muito a história do Congo, mas sei que o Tshisekedi no Congo não tem os poderes absolutos para tomar certas decisões, que depende do Kabila. Não, é complicado, Sim. No meu caso, de um ponto de vista, eu acho que essa união não vai ajudar. Porque, como você bem disse, né, a gula do poder, a ganância do poder que existe em líderes africanos é que vai destruir essa coligação. E é possível que haja uma guerra. É possível. Isso já aconteceu quando a UNITA, MPLA e PNLA juntaram-se para derrotar o Colombo. A luta era do poder.
Isso aconteceu. Isso já aconteceu em Angola, então isso não é novidade. Isso provou que a união entre líderes africanos não funciona. Não funciona. Tipo, isso é uma prova que essas coligações não existem. Por que não existem? Porque o africano quer tanto poder, o africano almeja tanto poder que não aceita ser governado. Tá vendo? Então, por isso isso não funciona. Eu acho que, tipo assim, né? A união é boa, mas a união que é melhor entre os povos, mas entre os partidos, não há essa união. Essa união não existe, porque a prova disso é o MPLA, FNLA e UNITA. No passado fizeram isso, e isso não funcionou. E depois veio mais a Casa C. Outra prova mais, Casa C. Se juntaram. Bem recente. O não funcionou. É que muda-se os jogadores, mas o tabuleiro é o mesmo. É isso. Mas isso é uma prova clara que essa união não funciona. Para derrotar o MPLA não é entre os partidos, não. É povo. O povo é que vai deixar cair o MPLA. Não é o partido, não. É verdade. O povo é que vai deixar cair o MPLA. Você acha que, tipo assim, se o povo ficar frustrado mesmo, acordar, falar que não, querer uma revolução, Angola vai mudar. O MPLA vai fugir do poder. O MPLA vai fugir do poder. O MPLA, aliás, o povo é que tem essa autoridade de derrotar o MPLA. A união entre os partidos não vai ajudar, porque os partidos políticos angolanos, eles estão lá por uma fatia do bolo. Eles querem comer também o que é deles também. Tá vendo? Porque assim, eu sou membro, sou membro da UNITA, sempre fui membro da UNITA, e tipo, mas não estou de acordo com tudo, não estou de acordo 100% com a UNITA. Por quê? Eu acho que a UNITA, como sendo um partido de oposição, a UNITA poderia fazer alguma coisa para o povo angolano. Mesmo que não, vou dizer que não, a UNITA não tem dinheiro, não. A UNITA tem dinheiro. A UNITA tem meios que poderia fazer umas coisinhas pequenas, como as escolas, os hospitais. Umas coisinhas assim, pequenininhas. Tá vendo? Um básico, só para o povo ver que eles são diferentes. Então, eles só vão fazer algo diferente quando entrarem no poder. São situações simples, que tipo, não depende nada dos partidos, não. Cada partido quer comer a sua fatia, cada partido quer enriquecer. Então, nós também não queremos MPLA. Então, se a UNITA vai comer um pouco do bolo, então pode embora comer, mas o MPLA deve sair. Mas isso aqui, todo mundo é de acordo. É o